Se você está desconfiado com essa greve de ônibus em São Luís do Maranhão, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você como isso é um baralho de cartas marcadas que tem como único objetivo chantagear o prefeito para poder aumentar a passagem e extorquir a população da capital maranhense. Bem, meu nome é José Linhares Júnior, eu sou jornalista e esse vídeo é uma produção para o blog linharesjunio.com. Essa greve de São Luís está sendo anunciada como uma disputa entre rodoviários que querem o bem da categoria e donos de empresa que se recusam a dar aumento de salário. Pois bem, isso tudo é mentira. Esse sindicato que está aí representa um grupo político que tomou conta da entidade por décadas. E ao longo de todo esse tempo, eles sempre deixaram claro que o bem-estar de cobradores, cobradoras e motoristas nunca foi uma prioridade deles. Eu vou enumerar algumas circunstâncias aqui que vão deixar você completamente ciente de que esse pessoal está pouco se lixando para a categoria. Então vamos começar pela eleição da própria diretoria do sindicato, que foi realizada algumas semanas antes dessa greve. Pois bem, a categoria não foi votar. A primeira chamada para a eleição não contou com o apoio dos cobradores e motoristas, porque eles não acreditam no grupo. Então a gente está falando de uma diretoria de sindicato que não conta com o apoio da categoria. E aqui cabe um detalhe bastante estranho em relação a essa eleição. O resultado só não foi pior porque durante o pleito, alguns membros lá das empresas, donos de empresas, empresários, estavam forçando cobradores e motoristas a irem votar. Tem caso de empresa em que os profissionais, em que a categoria foi ameaçada de perder o ticket de alimentação se não fosse votar na chapa que estava disputando. E o pior de tudo, era uma chapa única. Mas sobre esse negócio desse pessoal disputar a eleição sempre sozinho, eu vou explicar para você depois. Um outro fato que mostra que esse pessoal não está dando a mínima para a categoria diz respeito a uma jogada que algumas empresas de transporte estão fazendo em São Luís chamada Aprendiz. É um sistema trabalhista em que eles dão a oportunidade, pelo menos teoricamente, para motoristas e cobradores que não têm experiência. Obviamente essas pessoas entram nas empresas ganhando menos. Pois bem, isso é uma jogada para tentar pagar menos salário para quem já tem experiência. Há casos de cobradores e motoristas com 15, 20 anos de trabalho que estão sendo registrados nas empresas como aprendizes e o sindicato sabe disso e nada faz. Tanto é que poucas semanas atrás teve uma greve de os funcionários de uma empresa que reclamaram justamente sobre isso. E acreditem quem que foi para lá pedir para que o pessoal voltasse ao trabalho. Pois é, foi o Sindicato dos Rodoviários. Quem mora em São Luís também deve ter ficado sabendo de uma situação bastante inusitada. Na capital maranhense agora, a qualidade dos ônibus que é disponibilizada para a população pelos empresários é tão ruim que eles começam a pegar fogo sozinhos. É isso mesmo que você ouviu, você que não é de São Luís. Os ônibus da capital maranhense pegam fogo sozinho, colocando em risco passageiros, motoristas e cobradores. Não foi apenas uma vez que isso aconteceu. Já foram duas no espaço de menos de um mês. E você sabe o que foi que o sindicato fez em relação à iminência de que, em uma situação dessa, algum motorista ou cobrador morresse queimado dentro de um ônibus desse? Eles não fizeram absolutamente nada. Além do mais, no ano passado, a pandemia foi utilizada como desculpa para os maiores absurdos salariais que você puder imaginar. Eu cheguei a ver contra-cheque de motorista de ônibus no ano passado de R$130. Pai e mãe de família tendo que sustentar a casa com R$130. Uma situação que também era de conhecimento do sindicato, que também era do grupo que está aí, e vocês sabem o que foi que eles fizeram? Absolutamente nada. Eu poderia ficar aqui horas e horas elencando uma série de circunstâncias que prova que esse pessoal do Sindicato dos Rodoviários que está tocando essa greve não está fazendo por conta da categoria, porque nos últimos 20 anos eles nunca fizeram nada pela categoria. Então, se não é pela categoria, por que eles estão fazendo essa greve? Essa greve acontece nada mais, nada menos para que os empresários possam aumentar a passagem de ônibus.
está acontecendo há muito tempo em São Luís. Se montou uma máfia. Hoje, o Sindicato dos Rodoviários deve obediência única e exclusivamente ao Sindicato das Empresas de Transporte. Todas as vezes que os donos de empresa querem aumentar a passagem, eles acionam esses picaretas, eles convocam uma greve, fazem a greve para tentar chantagear o prefeito para que ele autorize o aumento de passagem. Eu vou dar para você um outro indício, um outro fato que prova o que eu estou falando. Se lembra que eu falei agora há pouco que a eleição do sindicato foi disputada por apenas uma chapa? Pois bem, isso acontece por conta dos empresários. Como é que a máfia opera no que diz respeito ao controle do sindicato dos rodoviários? Todas as vezes que se tem eleição, se levanta um grupo contra o grupo que está aí. E os empresários vão lá e demitem essas pessoas. A partir do momento que elas são demitidas, elas perdem o direito de disputar a eleição. Ou seja, eles aplicam a tática do terror, impedem muitas pessoas de tentar disputar a eleição, e quando essa tática do terror não funciona, eles vão lá e partem para a barbárie mesmo, demitindo pais e mães de família por conta de política sindical. E é por isso que ano após ano, eleição após eleição, esse grupo sempre disputa a eleição sozinho. Mas o pior nessa história toda não é esperar que bandido não haja como bandido. O pior nessa história toda é ver que a Justiça do Trabalho é completamente conivente e omissa em relação a essa máfia. Estava marcada no Ministério Público do Trabalho uma reunião para tentar apaziguar lá a situação. O Ministério Público simplesmente cancelou. Não, o que é isso? A gente pode conversar outro dia, a gente pode resolver outro dia. A cidade está parada? Não, vamos dar um tempo mais aí para que os empresários conversem com os rodoviários para poder chegar num acordo. Pois bem, isso só demonstra que o Ministério Público do Trabalho não tem o interesse em resolver a situação. A mesma coisa se fala em relação às eleições que acontecem dentro do sindicato. Já foram feitas inúmeras denúncias, já foram mostrados inúmeros indícios de que a eleição lá é viciada, de que a eleição lá foi tomada de assalto por essa quadrilha. E em relação às multas e à paralisação, que a gente vê frequentemente, não, tem que ter 40% da frota, tem que ter 70% da frota, senão vai pagar uma multa de 50 mil reais diário, 25 mil reais diário, sabe-se lá quanto. Isso não adianta nada. O Sindicato dos Rodoviários hoje tem uma dívida que é milionária, porque essas multas para eles não têm importância nenhuma. Todas as vezes que eles fazem essa greve, a justiça vai lá e coloca uma multa. Eles estão com a sede empenhada, estão com contas empenhadas, o sindicato está completamente quase todo irregular do ponto de vista econômico. Então uma multa a mais ou uma multa a menos não faz diferença nenhuma. Porque o que esse pessoal tem interesse é servir aos interesses dos donos de empresa de transporte. Essa política de multa da justiça não tem efeito prático nenhum. Esse pessoal tem que ser freado sendo colocado na cadeia. Eles são marginais, eles são mafiosos, eles criaram uma estrutura criminosa para aumentar a passagem em São Luís. E qual seria a solução para essa situação toda? Pois bem, a situação é a seguinte: o prefeito Eduardo Braz tem que ser valente, ele tem que, após esse episódio ser superado, após essa greve ser resolvida, ele tem que imediatamente acionar as empresas por descumprimento de mandato, de contrato com a Prefeitura de São Luís e fazer uma nova licitação, dando a oportunidade para que empresas sérias, para que esses quadrilheiros sejam expulsos daqui e pessoas honestas assumam o transporte público da capital. Bem como a Justiça do Trabalho deve necessariamente puxar uma eleição democrática dentro do sindicato e garantir que a categoria escolha representantes da categoria, não que seja sequestrada por jagunço de dono de empresa. E por falar em jagunço, cabe uma menção honrosa aqui aos oportunistas que aparecem quando essa situação de greve eclode. Não podemos permitir que a Prefeitura de São Luís aceite aumento no valor cobrado ao consumidor por um serviço de péssima qualidade. Estou falando aqui do deputado estadual Duarte Júnior, que nas redes sociais está se mostrando todo preocupado, aguerrido, combativo, crente de que as pessoas não lembram qual é a função dele nessa história toda. Para você que não sabe, esse sindicato dos rodoviários,
que está tentando chantagear o prefeito com essa greve para aumentar a passagem, para encher os bolsos dos empresários, é formado por gente do PCdoB. Esses sindicatos aí de pelegos fez campanha para o seu Duarte Júnior. Ou seja, o seu Duarte Júnior é aliado dessa quadrilha que está tentando chantagear o prefeito parando a cidade para aumentar o preço da passagem de todo mundo aqui. Então, deputado, menos, baixe a bola. Algumas pessoas são informadas e tratam de passar informação para frente. Essa quadrilha fez campanha para o senhor em 2018. Então abaixa a bola, que de santo nessa história aí o senhor não tem nada. Então, meus caros e caríssimas, é isso aí. Essa greve, essa paralisação, não tem nada a ver com rodoviário cobrando direito para dono de empresa. Eles dizem isso da porta para fora. Da porta para dentro, trata-se de uma máfia que aparelhou as duas entidades e que as usa da pior forma possível, que é prejudicando a população para, com isso, ganhar o dinheiro. Os empresários ganham dinheiro aumentando a passagem e essa cambada de pelego aí deve ganhar dinheiro de uma forma não muito honesta com essa situação toda. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar tendo acesso à informação de qualidade, acesse diariamente blogdolinhares.com. Você também pode me seguir nas redes sociais, basta digitar Blog do Linhares no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, que você vai me encontrar lá. O seu reconhecimento é a maior recompensa que o meu trabalho pode ter. Sejam legais uns com os outros e até a próxima.